vigência e prazo, cai muito em prova. Das 3 leis orçamentárias, a vigência e o prazo sempre cai, então você tem que ficar atento. Os comandos constitucionais, não todos. Parte deles, já vamos ver agora. E olha lá, a LOA. A LOA contém o quê? De forma simples, bem simplificada. E eu ainda simplifiquei mais, né? Contém as receitas e despesas, porque geralmente a gente vê o quê? A estimativa da receita e a fixação da despesa. Não é isso? A estimativa, porque durante o ano pode surgir um novo tributo, alguma mudança, e aquela estimativa que era de 100, o governo estimava arrecadar 100, arrecadou 120, ele vai ter que devolver 100? Não. Não tem importância, não há impedimento dele arrecadar mais do que ele fez nas estimativas iniciais. Agora, a despesa, aí você sabe, a despesa ele tem que ficar atento porque ela tem que ter autorização, ela é fixada e só com autorização do Poder Legislativo que ele pode exceder aquele teto inicialmente estipulado. Então, simplificando, LOA, receita e despesa. Ah, mas é claro, professor, que não fica só nisso. Não. Com a evolução, ó, o que a gente pensava que a gente tinha só de receita e despesa, foi sendo cobrado pela própria sociedade o modelo de Estado adotado, o Estado cada vez intervindo mais, passou-se a exigir uma funcionalidade e outras funcionalidades do orçamento. Então, o orçamento passou a responder, por exemplo, conforme o artigo 2º da Lei 4.320, ele passou a responder sobre a política econômica e financeira do governo, e também responder sobre o programa de trabalho adotado pelo governo. Esse programa de trabalho, se você ler lá na 4.320, mais para frente um pouquinho, já é possível identificar que esse programa de trabalho na área de controle, quando a 4.320 fala do controle, ela já diz que o programa de trabalho tem que ser olhado na parte financeira, em metas financeiras, em valores financeiros monetários e também naquilo que foi realizado. Ele cita só obra, que é um dos principais elementos do orçamento, naquilo que foi realizado, naquilo que foi entregue, naquilo que foi materializado em razão daquele valor financeiro. Em termos do que? A gente pode resumir em termos de resultado, né? Olha aqui, ó. O programa de trabalho são os resultados, em termos de resultado que a 4.320 auxilia o controle ali para verificar. Então o orçamento ele foi crescendo de importância e se tornando um instrumento não só de controle sobre as atividades do Poder Executivo ou do monarca, na época mais remota, mas também como instrumento de planejamento e de instrumento administrativo. Ok? Vamos acrescentar mais alguma coisa aqui sobre o orçamento. A aplicação dele durante um exercício financeiro, quando a gente for estudar lá, isso aqui é chamado de princípio da anualidade. E a LRF, ela trouxe ainda outras funções para o orçamento, principalmente demonstrativos que acompanham, que a gente estuda também no momento correto. Agora, esse orçamento, essa LOA, vamos fazer comigo aqui. Essa LOA é o seguinte, ela é um projeto de lei o quê? Complementar? É um projeto de lei ordinário? É um projeto de lei ordinário. Quando ela chega lá e vai se transformar numa lei ordinária, então ela passa pelo processo formal. É isso que está lá no artigo 66, que aquelas regras para o processo legislativo, elas também são aplicáveis ao processo legislativo orçamentário, desde que não contrarie as regras especificadas, especiais ali tratadas, né, no artigo 66 principalmente. Então, veja só, passou pelo processo legislativo, mas um processo legislativo especial, é um processo legislativo diferenciado. Por isso aqui, ó, a gente pode adotar aqui que essa LOA, ela passa por um processo legislativo especial. Nós vamos ter aqui a entrega no Congresso Nacional do projeto. No caso do PELO, todo ano vai ter a entrega de um PELO em uma data específica, então é de forma vinculada. Se o Poder Executivo não entregar, está descumprindo o artigo 84 da Constituição, então 85 da Constituição, então crime de responsabilidade, então tem que entregar naquela data, é vinculado, é de iniciativa privativa do Poder Executivo, entregou esse projeto, vai para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Olha só, diferente do processo legislativo comum que a gente vê de um projeto de lei ordinária ou de um projeto de lei complementar, ainda tem ainda as propostas de emenda à Constituição, que tem um processo ainda mais, um processo também especial. Vai para a Comissão Mista, essa Comissão Mista de Deputados e Senadores, artigo 66, parágrafo 1º da Constituição, e lá
vai sofrer as alterações, as emendas, os relatores, não é isso? Lá no nosso livro digital eu trago em detalhes aí esse processo. Agora olha aqui, ó. Além de ser um processo legislativo especial, essa lei ela é o quê? É uma lei temporária. É uma lei que vai durar um ano. E para finalizar, você responde para mim, essa lei ela é impositiva? Não é impositiva. O orçamento ele é autorizativo, com alguns detalhes que a gente tem que ressaltar, principalmente aí em relação às emendas individuais dos parlamentares, que agora popularmente se chama de emendas impositivas, e as emendas de bancada também popularmente se chamam de impositivas, porque na verdade são de execução obrigatória, podendo ser contingenciadas ou até não executadas em caso de impedimento técnico legal. Então, não é impositivo que tem que executar obrigatoriamente sem chance nenhuma. Não, vai executar sem diferenciar um parlamentar de outro, nem uma bancada de outra, mas dentro das condições técnicas e legais. Ok? Então, ele é impositivo? Não, ele é autorizativo, em sua grande parte, e uma certa impositividade nesses itens aí que a gente acabou de falar. Na sequência, então, lei ordinária, formal, processo legislativo especial, lei temporária, autorizativo, e eu ainda acrescentaria aqui ó, que não gera direitos subjetivos segundo o STF. Então, aquilo que está lá, o privado ou alguma entidade não poderia cobrar, ou nem a prefeitura poderia cobrar, ó, tem que executar porque esse convênio, esse recurso está previsto na LOA. Então, esse recurso estava previsto, ia ser construída uma ponte para ligar ali a cidade, eu vou entrar, então, com pleito no judiciário porque está descumprindo a lei. Não é bem assim, há também impedimentos para esse caso, e há uma margem de discrecionalidade, e o Poder Judiciário já disse que não gera direitos subjetivos, os termos ali consubstanciados na LOA. Ok? Então, características da LOA, para a gente tocar agora, qual é a composição da LOA. Olha aqui comigo, a composição é a seguinte, vou trazer aqui para a tela a composição da LOA, ela é um orçamento composto por três orçamento fiscal de investimento e orçamento das estatais, orçamento fiscal, orçamento de investimento, orçamento de seguridade social, orçamento de investimento das empresas estatais, orçamento fiscal e orçamento da seguridade social. E olha só, esse conceito na frente é importante você guardar esses termos que, hora ou outra, aparecem nas bancas de concurso. O fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, administração direta e indireta, de investimento das empresas estatais, direta ou indireta, a União detém a maioria do capital social, com direito a voto, e no caso do orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. É diferente da Seguridade, tá vendo? Todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Então tem que diferenciar esses três orçamentos. Lá no nosso livro também eu coloco os orçamentos um do lado do outro assim, ó, para a gente poder comparar e identificar as diferenças. E a vigência dessa LOA? A vigência da LOA é de um ano. Um ano, um exercício financeiro conforme a Lei 4.320. Eu trouxe aqui para nós, ó, é de um ano, artigo 34 da Lei 4.320, um ano civil. Inclusive o PELOA que está lá tramitando no Congresso Nacional, no seu artigo 1º, ele vai dizer justamente esse conceito que acabamos de falar. Ó. A lei orçamentária estima a receita da União para o exercício financeiro de 2020 no montante de 3 trilhões, é isso mesmo, 3 trilhões e 888 bilhões, e aí segue, e fixa, olha só, estima a receita e fixa a despesa, aqui a receita, aqui a despesa, em igual valor. Aqui, ó, princípio do equilíbrio, não é isso? Igual valor entre receita e despesa. É claro que se a gente for lá adentrar os valores, a gente vai ver aqui que tem empréstimos e outros itens que tornam esse equilíbrio nominalmente aí equilibrado, né? E materialmente desequilibrado, vamos dizer assim. Compreendido nos termos expostos do artigo 5º do 65 da Constituição Federal. Então, vigência, um ano, e mostramos aí o estima receita e fixa a despesa. E o prazo? O prazo para envio do projeto. O prazo é idêntico ao prazo do projeto de PPA. Só que o PPA ele tem um espaço de 4 anos. Já o PELOA, todo ano ele vai chegar no Congresso no final de agosto. Olha aqui, ó. Segue a leitura, ó. Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Professor Quintanilha, olhando o PELOA, ele cai naquela situação do projeto de lei de diretriz orçamentária que se o Congresso não aprovar,
aí o Congresso vai ter que ficar lá votando na sessão até aprovar, para a gente não virar o exercício, principalmente o gestor que está lá na ponta, cuidando, fazendo licitação, executando, pagando, para ele que não fique desamparado, já que ele vai virar o ano sem o orçamento aprovado. Não existe. E já ocorreu várias vezes de um exercício passar para o outro e o projeto de lei orçamentária também passar e continuar sem aí a aprovação do Poder Legislativo, e a administração pública vai trabalhando conforme os termos estabelecidos na LDO. Vai na LDO e a LDO vai orientar, ó, a gente vai executar aqui uma parcela, um 12, que é os meses dividido, o valor dividido por 12, e aquele mês um 12avos de execução daquele órgão, né, conforme ele gastou, conforme está previsto, um 12avos para aquele órgão, até que se publique a LOA, né, definitiva. Então, não tem aqui, ó, não tem essa determinação, portanto, ó, é diferente lá do projeto de lei de diretriz orçamentária, que tem amarração para que ele seja aprovado no primeiro semestre. Esse é o prazo. E a LOA, quando a gente for estudar os princípios, vamos perceber que a maioria dos princípios são voltados para a LOA, que é lá que está o orçamento. É lá a universalidade, o princípio da universalidade, que todas as receitas e todas as despesas devem constar do orçamento. Esse orçamento, a gente pode chamar o quê? Da LOA. Ah, tem exceção, a gente vai ver. E agora aqui eu trouxe só um, para a gente ter uma ideia da importância dos princípios. E quem está trazendo para nós é o CDF. Está aqui, ó, importante. O que é importante? A LOA não pode conter, essa LOA, essa lei, não pode conter dispositivo estranho à previsão de receita. De novo, hein? Previsão, ó. E a fixação de despesa, fixação, não se incluindo na proibição, a autorização para abertura de crédito suplementar, somente o suplementar. Observem bem, não estão aqui os créditos especiais, nem os créditos extraordinários. Olha só, tem dois créditos que não estão aqui, não nessa exceção. E qual o princípio que é esse aqui? Nós vamos estudar depois, mas deixa eu colocar aqui para você, ó. Princípio da exclusividade. No princípio da exclusividade, a LOA não pode conter dispositivo estranho à previsão de receita, nem a fixação de despesa, exceto a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de uma operação de crédito, ainda que essa operação de crédito, vamos chamar aqui por enquanto de esse empréstimo aqui, ainda que esse empréstimo seja na forma de antecipação de receita, também aqui abreviado aqui como ARO, que é quando tem insuficiência de caixa, você faz um adiantamento, você puxa ali aquela receita. Então você está só antecipando uma receita já prevista. Então, mesmo tendo essas autorizações aqui lá na LOA, essas autorizações podem constar lá. Quais? Ó, autorização para abertura de crédito suplementar e autorização para contratação de operação de crédito ou uma autorização para contratação de uma antecipação de receita, nos termos da lei. São as exceções. São as exceções ao princípio da exclusividade. Quando a gente for estudar os princípios, você vai perceber que todos os princípios, quase todos, sempre têm exceção. E o que cai na sua prova? Adivinha? É exceção. Ou a mudança de conceitos. Mistura um princípio com o outro e pergunta para você se o princípio do orçamento bruto constitui isso. Aí, na verdade, traz o conceito lá do princípio da unidade, por exemplo. Então, ele mistura os conceitos ou quebra as exceções, muda as exceções. Nesse caso, do princípio da exclusividade, a palavra já diz exclusividade. Então, tem que cuidar só de receita e despesa. Mas tem exceção. Essas duas que estão aí. Se você pegar o PELOA ou a LOA e abrir lá, vai estar lá um título, lá um capítulo, uma seção dizendo autorização para crédito suplementar e autorização para operação de crédito. Serão as duas exceções. Ah, professor, eu queria entender por que surgiu esse princípio. Só adiantando o assunto. Surgiu porque lá atrás, como a LOA, a gente já falou, todo ano vai ter uma LOA e ela é célere, ela tem rapidez, você sabe que ela vai ser aprovada. Qual lei que você apresenta no parlamento que você sabe que ela vai ser aprovada? Não existe, né? O projeto entra, às vezes fica 10, 15, 20 anos tramitando para ser aprovado. Agora, o PELOA, não, ele entra, você sabe que vai ter que sair, ou sai até a data prevista, ou na virada do ano ele vai ter que aparecer o PELOA. Então, lá atrás, começou a surgir inserções de assuntos que não tinham nada a ver com receita nem despesa. Para quê? Porque sabia que ia autorizar e aprovar aquela regra, e aí você teria contemplado ali o seu tema dentro do PELOA. São chamados aí pelos autores e pessoas da época de os rabilongos, os jabutis, né? Aquilo que as caudas orçamentárias, que não existe só no Brasil, não, as caudas
orçamentárias são usadas aí em outros países também, tiveram que combater esse tipo de vício e de má utilização do projeto de lei orçamentária. Então, no Brasil, criou o princípio da exclusividade, acabou, só entra aqui o que for receita e despesa. Depois nós vamos fazer questão sobre isso lá na nossa aula de princípio. Agora aqui, para a gente saber que os princípios são aplicáveis à LOA, está de bom tamanho. A LOA tem um demonstrativo lá, regionalizado, a LOA não, PELOA, um demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e as despesas. Isso aqui é para acompanhar a abertura, o Estado, a gente sabe que ele arrecada, as receitas são arrecadadas e as despesas são as aplicações. Então, as origens. Essa receita aqui é arrecadada, o Estado deixa de arrecadar uma parte, ele diz assim, ó, eu vou diminuir aqui a parte da arrecadação, porque acho que é importante para esse setor produtivo ganhar força, ganhar mercado, ou houve algum problema de ambiente, alguma coisa que afetou a produção. Então, setores, contribuintes, alguma área, o governo vai beneficiar aqui com isenções, anistias, subsídios. E isso aqui, esses benefícios, já chegam à ordem aí de mais de 300 bilhões. E por isso que esse instrumento aqui é importantíssimo. Esse demonstrativo, ó, olha aqui, esse demonstrativo ele vem dar o quê? Publicidade. Vem dar publicidade à política de isenção. E será que essa política vem sendo acompanhada? Será que ela dá resultados? Qual o retorno desses chamados aqui, principalmente aqui, a maioria deles são chamados de gastos tributários, né, gastos indiretos? Qual o retorno que isso tem dado? Aumento de emprego? A manutenção do emprego? Algum benefício mais voltado para a área social? Então, essa é a finalidade desses itens, que também depois veremos o conceito de cada um, mas na sua prova cai esse parágrafo do jeito que está aqui, ou faz uma relação lá com o artigo 14, ou tem uma relação com o artigo 14 lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela vai falar das renúncias de receita. Tem essa relação também lá com o artigo 14. E esse demonstrativo, obrigatoriamente, tem que estar onde? Tem que estar no PELOA. Tem que vir junto como informação complementar. Mais uma funcionalidade aqui da nossa LOA. O orçamento. Somente 2 orçamentos. Porque ela tem 3, a gente viu. O orçamento fiscal, de investimento das empresas e o orçamento de seguridade social. E olha aqui, 2 orçamentos. O orçamento fiscal, eu chamo de FI. Orçamento fiscal, FI. E o orçamento de investimento, eles aqui, ó, compatibilizados com o PPA, eles têm que ter o objetivo de reduzir as desigualdades interregionais sob um critério populacional. Aí o orçamento da seguridade não está aqui. Colocou lá na Constituição o orçamento fiscal e o orçamento de investimento. Isso tem fundamento lá na Constituição de 67, já dizia que o orçamento teria que combater aí essas desigualdades regionais. Só que lá falava o orçamento. Agora aqui não, colocaram o orçamento fiscal e o orçamento da seguridade. Ó, orçamento fiscal e orçamento de investimento. Seguridade não está aqui, é o FI. O orçamento fiscal e o orçamento de investimento. Da seguridade não. Eu fiz até o desenho, ó, fiscal e investimento, ó, compatibilizado. Quando eles juntam aqui, ó, estão compatibilizados, os dois juntos, compatibilizados com o PPA. Então o PPA está lá, eles têm que compatibilizar. A figura é só para demonstrar aqui uma compatibilização com os termos do PPA, não pode fugir com o que está lá no PPA. E com o objetivo de diminuir, de reduzir as desigualdades interregionais. E sobre um critério, está vendo que aqui, sobre um critério populacional, aqui a Constituição trouxe o critério, diferente lá do PPA, no parágrafo 1º do artigo 65, que fala de forma regionalizada, mas não indicou nenhum critério. Nesse caso aqui dos 2 orçamentos, o fiscal e o de investimento, aqui sobre o critério populacional, ok? Então, pelo número lá de populacional, o IBGE fornece, esses 2 orçamentos compatibilizados com o PPA tem que combater. E vem aí o nosso CDF, ó, fique ligado. Fique ligado ao quê? Ao artigo 167, que é um verdadeiro estatuto cheio de regras e vedações. Ó. É vedado o início de programas ou projetos que não estão incluídos na LOA. Então a LOA é para ser seguida, é uma forma de amarrar o sistema, de não deixar que o gestor saia fazendo algo por fora do sistema de planejamento do orçamento. Então é vedado o início de programas ou projetos que não estão incluídos na LOA. Não, mas tem exceção. Cadê a exceção? Não tem exceção nesse caso, hein, pessoal? Atenção, hein? Não tem exceção. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na LOA. E é proibida
a realização da despesa ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Mais do que lógico, não é? Você tem lá a LOA, você tem o crédito orçamentário, que é o programa de trabalho, com aquela dotação, aquele limite estipulado. Se você não vedar que é proibido você ultrapassar esse valor, esse teto, então para que você aprova? Para que você aprovar um teto, um limite de gasto, se o gestor pode fazer o que quiser? Então, a prudência aqui é manter o quê? O equilíbrio entre receita e despesa. Ter o controle sobre aqueles gastos. Né? Aí reflete na construção lá dos anexos e nos balanços. Você vai refletir realmente o que foi executado. Porque se for permitido executar e assumir obrigações acima do que foi autorizado, por que os projetos passaram pelo Congresso para ser aprovado dentro de um certo limite? Não faria sentido. Então, aqui é o reforço do sistema de planejamento e orçamento, é vedado, é proibido a realização de despesas ou assunções de obrigação que exceda os créditos adicionais, orçamentários adicionais. Tanto os que estão no PELOA, ou aqueles que venham, por algum motivo, ser aprovados em créditos adicionais. Também não pode ultrapassar. Relembrando, então, que, recapitulando, você tem lá o PPA com 4 anos, e não esqueça da sigla DOM, diretrizes, objetivos e metas. Você tem a LDO que prioriza para aquele ano essas metas, e a LDO tem metas e prioridades. E você tem a LOA, que é a locação dos recursos de receitas e despesas para execução dos programas que estão onde? No PPA. O PPA eu coloquei aqui para você, diretrizes, objetivo e meta, e a LDO, as metas e prioridades. Mais uma recuperação de informação aqui, ó, consolidada no esquema, que é a forma que nós aqui do CDF incentivamos você a fazer. Você pode fazer o seu esquema ou utilizar os nossos esquemas que a gente coloca lá nos nossos livros digitais. Olha esse aqui, ó. Esse aqui eu acho muito legal, ó. Você consegue ver todos os prazos apenas no desenho. Então você tem lá em cima o mandato, estamos no primeiro ano do governante e aqui está o segundo ano. Então no primeiro ano, até 15 de abril, esse governante tem que enviar para o Congresso Nacional o projeto de lei de diretriz orçamentária. É o que está lá, 8 meses e meio. Tem que enviar 8 meses e meio do final do exercício financeiro. Enviar o projeto de lei de diretriz orçamentária. Na data de 17 de julho, até 17 de julho, esse projeto tem que ser devolvido ao Poder Executivo. Até 17 de julho. Por quem? Quem devolve? O Legislativo devolve para o Executivo. A intercalação entre os poderes aqui na construção do orçamento. Até 31 de agosto, ó, aqui tem 2 leis. O PELOA, todo ano, vai ser enviado ao Congresso Nacional. E agora aqui não. O projeto de PPA só vai ser enviado no primeiro ano. Então, nesse ano que nós estamos aqui, a gente vai ter esse projeto de lei do PPA. Agora, nesse segundo ano, não teríamos o projeto de lei do PPA, só teríamos o PELOA. E até 22 de dezembro, que é o final da sessão legislativa, o PELOA é devolvido ao Poder Legislativo. Então, o Executivo sai do Legislativo depois da discussão, estudo, emenda, todo o trabalho na Comissão Mista de Orçamento, os relatores setoriais, o relator geral, o relator da Receita, todo o trabalho que é feito lá, cada parlamentar, cada deputado pode emendar, fazer até 25 emendas, cada um. Então imagina, milhares de emendas, esse projeto vai ser aprovado na comissão, parecer, depois vai para o plenário em sessão conjunta, não passa pela Câmara e Senado, não. Em sessão conjunta, no plenário, vai votar o projeto de lei orçamentária. Então vamos lá. Votou lá até o dia 22 de dezembro, o Legislativo envia para o Executivo. E o projeto de lei do PPA também, até essa data, mas isso só no primeiro ano. Questão de prova, como sempre, vamos lá. Segundo a Constituição, é permitida a realização de despesa ou a assunção de obrigações diretas, ainda que excedam os créditos orçamentários adicionais. A gente acabou de falar. Em proteção, em defesa ao sistema de planejamento e orçamento e também às atribuições do Congresso Nacional, os limites estipulados em impostos não podem ser desrespeitados. Então é vedado, está lá no artigo 67. Essa aqui está errada. Vamos para a próxima. As funções do orçamento da Seguridade incluem a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Lembra lá do esqueminha? Quem que junta assim, ó? Tem um F de fiscal, que se junta com o I de investimento, o F junta com o I, então é o fiscal investimento, compatibiliza com o PPA,
vai fazer o quê? Reduzir desigualdade sob um critério populacional. Então essa aqui está errada porque Seguridade não está lá. Não está lá com essa função, o orçamento da Seguridade. Tem outras funções do orçamento da Seguridade. Mais uma. A LOA compreende o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade, fiscal Seguridade e o orçamento de investimento das empresas em que a União, até aqui eu não vi erro nenhum. Você viu algum erro? Eu não vi nenhum. Que a União direta ou indireta detém a maioria do capital social com direito a voto. Tá vendo? É a cópia lá daquele esqueminha que nós fizemos com os 3 orçamentos. As bancas gostam de colocar aquela cópia, misturar alguns termos ou negar um ou outro. Por exemplo, nesse caso aqui, direta, apenas direta, né, que a União detenha apenas direta a maioria do capital social. Não, direta ou indiretamente. Então tira um termo deixando a questão errada. Tem que ler com atenção esse conceito dos orçamentos.